Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje e estamos com o tema na internet da maior responsabilidade, porque o Brasil não pode continuar passando para o mundo ser um país desalmado, desumano. Mas essa desumanidade, ela vem de longe. Essa perversidade, ela vem de longe. Num país de república democrática, é de uma maldade incomensurável. Eu voltei a fazer um apelo ao presidente Bolsonaro, que olhe para as famílias de vilas e favelas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, na Bahia, delas morando em despenhadeiros, em topo de montanhas, delas morando dentro do mais chique bairro de São Paulo, como se fosse o Brooklyn de Londres, né? O centro de Paris, o centro de Nova York. Já imaginaram Londres, Paris, Nova York, com gente pobre, favelas no meio da cidade? Por que isso não acontece? Porque além das populações serem menores do que a do Brasil, só não os americanos, mas existem planejamento de resultados, buscando prender, fixar no campo o homem, a família que nasce no campo. E eu venho fazendo um apelo ao presidente Bolsonaro, mostrando que margem de Rio Federal não tem dono, é da União Federal. Embora todo proprietário leve a cerca dele até a margem do rio, isso aqui é tudo meu. Não, não é. Só é dele de 100 metros da margem para fora. E que nesses 100 metros seja feito um projeto de cunho social elevado, destinando a famílias a serem cadastradas pelo IBGE em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e Salvador. E todas as outras capitais tem, Fortaleza tem, Recife tem, mas essas 4 tem gente morando em despenhadeiro. E quando o morro desce, por força da chuva, a terra desliza nas pedras e desce. E ali desaparece, às vezes, toda a família, em especial crianças. O apelo que eu faço ao presidente Bolsonaro: olha a distância do Rio São Francisco, que nasce no norte de Minas e vai desembocar no Atlântico, em Pernambuco. E mesmo assim, Vossa Excelência concluiu um projeto que durava já mais de 12, 14 anos e não terminavam, que era o Canal do São Francisco, que foi puxado de Pernambuco para o Ceará, do Ceará para o Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte para Paraíba. Aquelas 2 margens do Canal do São Francisco, de 100 metros para fora, é da União Federal. Somente depois dos 100 metros é que pertence aos proprietários, donos de terra. Presidente Bolsonaro, cadastrar, por exemplo, em Paraisópolis, São Paulo, naquela outra favela gigante, quando a gente sai do aeroporto de Cumbica para o centro de São Paulo, ainda dentro de Guarulhos, você olha para a esquerda, tem uma montanha, é um favelão. Antes de entrar na capital São Paulo, do lado direito, tem outro favelão. E para espantar o mundo,
dentro do bairro mais chique de São Paulo, o Morumbi, tem um favelão chamado Paraisópolis. Cadastrar as famílias. De qual estado você veio? Do Piauí? Do Maranhão? Do Tocantins? Da Bahia, de Pernambuco? Você tem uma proposta do governo federal. Você vai receber uma casa da Caixa Econômica Federal e uma quadra ou 2 quadras de terra. 2 hectares, 1,5 hectare ou 2 de terra. Para você ali produzir o que você bem quiser para o sustento da sua família com dignidade. Então vejam bem que esse projeto, ele é social de grande magnitude. E assim vamos fazer essas casas da Caixa Econômica, esses conjuntos, e eu mostro ao presidente Bolsonaro, no artigo que eu escrevi dirigido a ele, de que o governador Iris Rezende, de saudosa memória, de Goiás, que faleceu recentemente, ele construía 1000 casas populares por dia. Por dia. Presidente Bolsonaro, adote esse projeto do governador Iris Rezende. Leve para as margens do São Francisco. De 100 metros para fora, faz-se a cidade do lado, e de 100 metros para fora, as áreas produtivas de grandes hortas de fruticultura, planejada, acompanhado pelo Ematé do Estado e pela Secretaria de Agricultura daquele Estado. E vamos trazendo as famílias que moram de forma miserável nas periferias das grandes metrópoles do nosso país, dando-lhes condições de vida digna. Esse é um projeto, presidente Bolsonaro, arrojadíssimo. Do ponto de vista social, elevadíssimo. Vossa Excelência vai fazer o maior gol de placa do seu governo, além das grandes obras que vem fazendo o ministro Tarcísio de Freitas. Tirar os miseráveis da miséria. Acabar com os miseráveis, levados por governos anteriores que nunca olharam para o social. Embora 2 deles tenham sido uma mistura de social com comunismo, mas não souberam cuidar do povo. Eu não vou declinar nomes aqui. Eu não quero fazer jornalismo para destruir ninguém. Eu quero fazer jornalismo para construir, para engrandecer, para servir, para ajudar a orientar aqueles que têm a caneta governamental. Eu fui político no meu estado, fui deputado 3 vezes, líder de governo, líder de oposição, 2 vezes primeiro suplente de deputado federal, 8 anos. Nunca um colega tirou licença para eu chegar na Câmara, porque ele tinha medo que, se eu chegasse na Câmara, eu iria pregar tudo isso que a gente não ouve na Câmara. O que tem mais hoje no Congresso, na Câmara e no Senado, são deputados e senadores perguntando como é que é o cheio das emendas impositivas, vai sair ou não vai? Ah, não sei, estão conversando. É o seguinte, ou sai ou volto para o meu estado, não venho votar. Porque as emendas impositivas hoje, uma das maiores imoralidades que existe na política do nosso país. A maioria delas desviadas de forma irresponsável, inconsequente, desumana. Porque é dinheiro para fazer obra nos estados, para dar apoio aos deputados, para que eles cheguem no seu município, na sua região, levando um projeto com aquele dinheiro, 16 milhões por ano, 64 milhões em 4 anos. Só esse dinheiro daria
para os deputados de Minas, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, fazer assentamento nas margens do São Francisco e, com a ajuda do IBGE, trazer miseráveis que moram nas palafitas das grandes capitais brasileiras, tirando-os do sofrimento, do desemprego. A maioria camelôs, morando nas ruas. Tem gente morando na Avenida Paulista, debaixo de tenda. Meu Deus, na Avenida Paulista, em São Paulo, a Times Square do Brasil, tem mendigos, tem miseráveis. E o Dória ainda quer ser presidente da República. Vai encher o país de mendigos e de miseráveis. Porque nem no estado mais rico do Brasil, São Paulo, ele teve competência para tirar a pobreza das ruas e da miséria. Presidente Bolsonaro, é o recado que eu ontem mandei para Vossa Excelência, escrito no portal Jogo Aberto, escrevi bem bonitinho, e agora faço ao vivo, pessoalmente, para Vossa Excelência. Comece esse projeto. Dá para daqui para junho levar dezenas, milhares de famílias para as margens do São Francisco, para as margens de rios nordestinos outros, para as margens do Parnaíba, que tem 1.600 quilômetros de extensão, para as margens do rio Jaguaribe, para as margens dos canais de irrigação, que sai de Pernambuco para o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, para as margens do Tocantins, para as margens do Rio Goiás, servindo também aos mineiros, além da margem São Francisco, os rios de Goiás. Eu acho, o Rio Araguaia em Goiás, eu acho que está faltando um projeto social de grande magnitude, de grande elevação humana em respeito a essas famílias que migram do Nordeste em cima de pau de arara, na miséria, em busca de alguma coisa pela sobrevivência, porque no Nordeste, infelizmente, nada se faz pela pobreza do campo, pela pobreza rural. Eu vou citar o exemplo do Rio Parnaíba, do meu estado. 1.600 quilômetros de extensão. Uma vez e meia a distância de São Luís do Maranhão para Fortaleza, que é de 1.060 quilômetros. Lá onde forma o único delta das Américas. E nesses 1.600 quilômetros de extensão, presidente, tem apenas 2 projetos de irrigação. Os platôs de Guadalupe, no sul, lá na barragem de Boa Esperança, para servir de modelo, de protótipo aos prefeitos do sul. Os tabuleiros litorâneos no norte, que o governador Monsanto foi o único político que foi atrás do presidente Temer, que foi buscar Vossa Excelência e levou a Parnaíba e pediu: eu quero dinheiro para concluir o projeto Tabuleiros Litorâneos. Ô presidente, por que os outros governantes, governador do estado, prefeito dos municípios ribeirinhos, e são 17, e o Piauí pode levar todo o povo do semiárido, toda a cidade do semiárido, como também no sertão nordestino de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba, para assentar aí do lado do canal de irrigação. Os 100 metros primeiros é para fazer assentamento rural. Pequenos projetos irrigados, gerando emprego e renda para essas famílias. Presidente Bolsonaro, reative a Legião Brasileira de Assistência. Cabe agora. Chame o general Heleno, que tem cabeça, tem Cuca, que é o seu Golbery. Vamos voltar à LBA, para tirar o povo da miséria das grandes capitais e levar para o campo para ter vida digna com a sua família. Eu acho que eu me fiz entender. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar na próxima semana, assim, fazendo jornalismo sério. E antes de dizer tchau,
um recado aos nobres ministros do Supremo. Ô ministros, olhem para a Corte Americana. Eu vou dar exemplo da Corte Americana, que é um país parecido com o nosso, democrata. Alguém escuta alguma vez algum ministro da Corte Americana, algum embate da Corte Americana, de algum ministro que quer ser importante, que quer ser isso, quer ser aquilo? Contra o presidente da República dos Estados Unidos? Por que toda semana aparece um ministro para enfrentar o presidente da República? Onde está a interdependência dos poderes? Gente, alto lá. A nossa população não é burra. E ela sabe de quem são os excessos. E o povo não vai aceitar os excessos. Esse clima começa a gerar uma crise institucional gravíssima no nosso país. Quando o presidente da República não vai depor, obrigado por um ministro, já é um começo. Porque ele cansou de ser insultado. Ele cansou de ser provocado por algum ou outro ministro supremo. São 2 ou 3 que fazem isso. Porque tem aqueles que são mais éticos, como o ministro Togado, presidente, ministro Fux. Por isso que eu acho que o Supremo Tribunal Federal deva ser, em projeto de lei no Congresso Nacional, o topo da magistratura. E para lá só irá juiz de 4ª instância, desembargadores estaduais, desembargadores federais e ministros do STJ. E mais ninguém. Acabar com os encostos que estão deformando a nossa justiça e a nossa democracia. Tchau e até o próximo domingo.